Olá, meus amigos, aqui é Clerão Darilho. Acho que com certeza o título desse vídeo deve ter chamado a sua atenção. Provavelmente você está pronto a me xingar. Pode xingar. Mas o que eles chamam de masculinidade tóxica não é o que você e eu, pessoas de senso comum e inteligentes, pensam, né? Como né, assédio, coisas desse tipo. A maioria das vezes, masculinidade tóxica é apenas um cara que aproveita seus hobbies ou coisas que homens fazem, tipo carros, ou achar mulheres bonitas, ou coisas desse tipo, né? Ou coisas netes, né? E eu vou falar aqui uma coisa sobre a Hijab Gamer. Essa mulher aqui, ela é uma mulher muçulmana, e ela falou exatamente isso aqui. E eu queria mostrar o que vocês iam falar. Ela é aqui, ó, Corpus Loides Service Corpus, né? Jogadora, ela é uma streamer, de vez em quando ela fazia parte, fazia streaming junto com o pessoal da Liga Nerdola Americana, né? O Geeks Games, e ela disse exatamente essa frase. Tragam de volta a masculinidade tóxica ao desenvolvimento de videogames. Todos os melhores videogames foram feitos por homens tóxicos. E um monte de gente reclamou. E a Jen Gentry, uma mulher também, ela me segue, e ela é afro-americana, e ela falou, desculpa, exatamente, ela retweetou e falou: concordo, eles eram tão tóxicos que tinham a mente aberta e eram inovadores. Introduziram mulheres e personagens protagonistas minoritários. Minoritários quer dizer menores, minorias. Em jogos décadas antes de se tornarem a norma ou um assunto constante. Aí ela coloca aqui o exemplo de Street of Rage, né? E ela é uma grande jogadora de Street Fighter também, gamer, etc. E é verdade, o que acontece é em vez de as pessoas combaterem realmente masculinidade tóxica, que eles chamam de tipo Neil Gaiman, James Gunn, entendeu? Joss Whedon, pessoas realmente prejudicarem, abusaram de mulheres, Harvey Weinstein, etc, né? Não, eles pegavam os nerds, os geeks, os nerdolas, os otakus, porque gostam de jogos para entretenimento, mulheres bonitas, caras sarados e coisas desse tipo. Então, ou seja, assim como fascista, nazista e white supremacist virou termo para você chamar toda vez que alguém, as pessoas chamam toda vez que alguém não gosta de Disney e Star Wars, como eu já fui chamado várias vezes disso, por dizer que Disney e Star Wars é um lixo, mudaram o significado dessa palavra. E agora é isso, né? E tem aqui a Lavender, fala exatamente disso. A condição de cada franquia e trajetória de cada hobby, eu não falo só de games, fala de comics e outros hobbies, coisas de nerds. Tudo faz todo sentido quando você percebe que todos os nerds que moravam no porão foram substituídos ao longo do tempo por garotos de teatro. O que ela quer dizer isso? O que aconteceu é o seguinte: tudo que era produzido, que era nerd, games, comics, quadrinhos, animes, mangá, etc., foi substituído por gente do teatro, os famosos, os bullies, entendeu? E é por isso que a maioria disso está sendo traduzido feito uma porcaria. Ou seja, por isso que o pessoal, por isso que é aquela piada, né, entre parênteses a masculinidade tóxica. O que ela quer dizer é o pessoal nerd game que só queria ficar jogando e colecionando coisas e saber quem derrota Superman ou Goku e coisas desse jeito, ou coletando um waifus. Esse era o pessoal que produzia os melhores games, os melhores quadrinhos, as melhores animações, o melhor conteúdo nerd. Mas eles foram, conforme foi ficando mainstream, foi substituído por esse. E aí mudaram o nome. Então o nerd lá, o nerdola lá, o geek, o otaku virou masculinidade tóxica, mas o Neil Gaiman era o feminista da história. Neil Gaiman, o cara que, né, vocês viram o que ele fez? Já fiz um vídeo e já viram as notícias aí. Ou Joss Whedon. Joss Whedon vestia uma camiseta e dizia: eu sou um homem feminista. E depois ele foi acusado de ser extremamente racista pro ator do Cyborg lá da Liga da Justiça, extremamente misógino com a Gal Gadot, o pessoal que trabalhou com ele no Buffy a Caça-Vampiras, ninguém mais quer trabalhar com ele, chamando ele de extremamente misógino, ou o exemplo do cara como Dan Schneider, criador de Victorious, iCarly, etc., que o cara é conhecido por ser um PDF, né? Então, esse pessoal virou o feminista certinho da história e o nerd virou masculinidade tóxica. Você entendeu o que eu quero dizer, né?
E ele fala aqui: nerds odiavam os holofotes, escreviam coisas externalizadas que o interessavam, como política, estratégia e filosofia. Os jovens de teatro costumavam se achar o mais engraçado e interessantes e se escrevem tramas que destacam e exaltam seu personagem original e peculiar. Suas histórias se concentram neles mesmos e o universo gira em torno disso. Quando não estão presentes, o mundo não existe. As questões sobre as nações e políticas atiram foco desse personagem. Por que se envolver com algo quando a pessoa mais interessante é melhor não estar presente? É por isso que a ST, né, está assim agora, né? No caso, ele fala do geral, né? É simples e chamativa, uma busca superficial de atenção, enquanto todos competem para ser a pessoa mais única e interessante da sala, combinando com pessoas no comando. Eles não são inteligentes o suficiente para escrever como escritores de ficção científica, eles apenas têm personalidades marcantes. No caso, ele está falando de Star Trek, né? Basicamente é o mesmo que acontece, e é o que eu vim falando, né, da situação da cultura pop hoje. Como eu falei, é sempre gente com agenda ou self-insert, né? Quando o cara fala que ele precisa de minorias ou inclusividade, ele quer ele. Aí eu dei exemplos vários de Velma, de Adi Shankar, de James Gunn, etc., que adoram colocar eles na história. Então é isso. O mundo do entretenimento que era escrito por nerds, né, por geeks, por nerdolas, agora está sendo escrito por bullies, pelo cara chamativo, pelo jockey da história, que é burro, não é inteligente o suficiente para escrever uma história, mas é inteligente, é egocêntrico o suficiente para escrever tudo sobre ele, e tudo se basta sobre ele, e o que ele acha, e a agenda dele, e a política dele, e a opinião dele. É basicamente isso. Então, concordo com a Hijack Gamer e a Gen Entry. Trago de volta a masculinidade tóxica dos nerds e dos gamers, porque fazia produto de muito mais qualidade do que hoje, né? Bem, gente, o que vocês acham aí? Eu concordo com a Gen. É a mulher falando aí. Agora, se você acha que as mulheres não gostam da masculinidade tóxica ou de personagens desse tipo, ou o que mais reclama de personagens que são muito tóxicos e muito masculinos, né? Que é o cara que manda ver, que xinga, etc. Vou dar um exemplo aqui sobre Solo Leveling, que são as mulheres reagindo ao personagem principal de Solo Leveling. Só mulheres em reagindo ao anime, né? Dá uma olhada. That's all I gotta say. Oh, he's so hot. I'm sorry, I just saw. I'm like, oh my god. I can just imagine the fanfic. You know what I mean? Facts. Me as hell. Me as hell. Me as hell. They're underage, Queen. Let's just. Okay. Oh my gosh! I tried to keep my calm, but damn. A reação das duas é melhor. Então vamos ver a outra aqui. For her. Okay. Whoa. Wait, is it that tall? E também, não só com mulheres. Lembra aquele vídeo que eu falei lá? Um vídeo que eu falei há um tempo atrás, que mulheres também gostam de jogar com mulheres sexys em jogos de videogame. E eu dei um exemplo das mulheres jogando Stellar Blade, todas reagindo à beleza da Eve, a personagem principal, né? Então, por aí. Entenderam o que eu quero dizer, né? Então, acho que vocês entenderam a mensagem aqui. E o que vocês acham aí? Eu concordo com a Jean e concordo com a Hijab Gamer. Tragam de volta a masculinidade tóxica para a criação dos games. Faziam games muito mais inclusivos, muito mais igualitários e muito melhores do que de hoje, tá ok? Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!